Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 16 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Ladislau Dalmor, formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, com mestrado e doutorado em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia. É um dos principais especialistas em gestão pública e sistema financeiro do país, com mais de 40 livros publicados. Militante da resistência armada à ditadura, foi preso e torturado. Saiu da cadeia em 1971 como um dos presos libertados em contrapartida ao fim do sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher. Na clandestinidade, era o comandante Jamil, um dos dirigentes da vanguarda popular revolucionária. No exílio, além de concluir seus estudos, tornou-se consultor de diversos governos, como os da Nicarágua sandinista e Guiné-Bissau. Também foi professor de finanças públicas na Universidade de Coimbra e secretário de Negócios Extraordinários da Prefeitura de São Paulo entre 1989 e 1992, no governo de Luísa Erundina. Atualmente, além de continuar atuando como consultor de diversas agências das Nações Unidas, é professor titular da PUC de São Paulo. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado, nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker no canal de Opera Mundi no YouTube. Bom dia, Ladislau. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos. Bom dia, Breno, nesse dia frio de São Paulo. Bom dia a todos que estão assistindo aí corajosamente. Vou começar, Ladislau, com uma pergunta do cotidiano de todos nós. Por que os juros ao consumidor, ao cidadão comum, são tão elevados no Brasil? Mesmo com a baixa da taxa básica do governo, a Selic, o Brasil está entre os campeões mundiais de juros em cartão de crédito, em parcelamento de compras, em empréstimos para pequenas empresas, assim por diante. Os bancos colocam a culpa nos impostos e na proteção contra a inadimplência, pela qual os pontuais pagariam a conta pelos eventuais atrasados. Essa explicação faz sentido? Não faz nenhum sentido. Primeiro que os grandes acionistas dos bancos, desde 95, lucros e dividendos distribuídos não pagam impostos. É uma aberração no Brasil isso, mas é assim, né? É uma das principais discussões, inclusive, sobre a reforma tributária. O segundo ponto é que o brasileiro é muito bom pagador, pelo menos a massa dos que têm dívidas no Brasil, né? Os cerca de 62 milhões de adultos. A inadimplência no Brasil ronda 3 ou 4%, o que é muito baixo, né? E os banqueiros, eles sabem que os problemas deles não é com a massa dos endividados e a inadimplência deles, o problema é dos ricos, né? Eles têm uma fala muito simpática, eles dizem assim, pobre tem palavra, rico tem advogado. Agora, e por que então os juros são tão elevados?
Olha, primeiro é que liberou geral, tá? Isso vem desde 99, que se fez a PEC que liquidou o artigo 192 da Constituição, né? A nossa Constituição, nesse sentido, é muito interessante, né? Eu menciono essas duas linhas porque é importante as pessoas entenderem, tá? Está aqui, estou lendo da Constituição, tá? Artigo 192. O sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Certo? Por que é isso? Porque o banco não trabalha com o dinheiro dele, trabalha com o nosso dinheiro. Certo? Por isso que ele tem que ter uma carta patente, uma autorização para trabalhar com dinheiro do público. Certo? E, nesse sentido, em muitos países, ele é regulado. Nesse artigo que eu li, só ficaram essas duas linhas que eu li. O resto foi retirado por essa emenda constitucional, que acabou se fechando no início de 2003, né? Em que a proteção que nós tínhamos contra a agiotagem, no último parágrafo desse artigo, estava escrito que os juros não poderão ultrapassar 12% reais, ou seja, 12% mais inflação. Hoje daria mais ou menos 16%, uma coisa assim, ao ano. Né? Não existe juro ao mês. Isso aí é treta, porque ninguém consegue calcular juro composto de cabeça, certo? Mas, enfim, essa era nossa proteção contra a agiotagem. Isso aí foi tirado, tá? E, a partir daí, a gente tem uma situação que é muito interessante. Eu uso os dados da ANEFAC, tá? Associação Nacional dos Executivos de Finanças, né? Eles escrevem aqui, tá? Na introdução, para as pessoas entenderem os juros. Destacamos que as taxas de juros são livres e as mesmas são estipuladas pela própria instituição financeira, não existindo, assim, qualquer controle de preço ou teto pelos valores cobrados. A única obrigatoriedade que a instituição financeira tem é informar ao cliente quais as taxas que lhe serão cobradas, caso recorra a qualquer tipo de crédito. E eles vão informar essas taxas ao mês, porque se eles informam ao ano, isso dá uma certa vergonha. Agora, portanto, se rompeu o sistema institucional. Na maioria dos países, o Banco Central faz controle de crédito. O nosso Banco Central foi cooptado, não faz regulação nenhuma, é que nem, por exemplo, a Anvisa ser apropriada pelos planos de saúde ou a indústria farmacêutica. Exatamente. O regulador está na mão dos regulados. E com essa mudança legal no Brasil, você perdeu qualquer tipo. Para mim, não é coincidência que logo no início de 2003, quando entra o Lula no governo, que eles aprovam essa emenda constitucional para liberar os bancos de qualquer controle, né? Isso levou a transformações extremamente profundas. Eu assisti Breno, uma entrevista do Carlos Lessa, né? Ele dizia, olha, durante a fase de Fernando Henrique Cardoso, os bancos estavam aumentando seus lucros 11% ao ano. Durante a fase Lula, os bancos estavam aumentando, Lula, Dilma, enfim, fase popular, os bancos estavam aumentando os seus lucros 14% ao ano. Você que entende um pouco da coisa sabe que aqui é um juro composto, uma elevação 14% ao ano. Né? Quando chega a 2012, os brasileiros estão praticamente estrangulados. A evolução é assim, né? Você tem, em 2003, o endividamento das famílias está na faixa de 18% dos seus rendimentos. Em 2012, está em 46% dos seus rendimentos. Isso é o estoque da dívida das famílias, certo? Mas, em cima disso, taxas de juros que são simplesmente escandalosas.
dar só uns pontos de referência para as pessoas, né? Eu tenho aqui, eu pego da ANEFAC, qualquer um pode pegar, vocês escrevem ANEFAC, pesquisa de juros, vocês têm o documento, tá? Eu tenho aqui cartão de crédito, rotativo do cartão no Brasil, tá? Agora em maio de 2021, 288,35%. 288,35%. Você está endividado no rotativo do cartão, você está ferrado. O banco vai adorar você, vai receber você. Não, nós vamos alongar essa dívida, nós vamos... Senta aqui, por favor, tal. Mas, na realidade, você vai passar anos pagando, certo? E não conseguindo liquidar. 288%. No Canadá, estava 22%. Com a pandemia, por ordem do Banco Central, não pode ultrapassar 11% ao ano. No Brasil, 288%. Tá? Eu estou puxando já esses números, Breno, para ter um ponto de referência, né, para as pessoas. No comércio, o crediário, as pessoas que vão nas casas que têm total dedicação a você, 74,72%. Né? O máximo que eu encontrei na Europa é 13% ao ano. Certo? E por aí vai, né? Cheque especial 132%. Isso para as famílias, tá? Agora, para as empresas, não para as grandes, porque as grandes pegam dinheiro lá fora a 4%, 5% ao ano, certo? Ou menos. Agora, aqui no Brasil, eu tenho a média calculada pela ANEFAC para a pessoa, pega as pequenas e médias empresas, 44,58%. Se eu comparo os juros médios entre 2013 a 2021, que pega essencialmente esses novos governos, né? A média para a pessoa física em 2013 era 88%, hoje está 98%. Para pessoa Apesar física. da taxa Selic ter caído. A taxa Selic, isso é muito interessante que você levanta, porque a taxa Selic caiu 51,72%, tem esse número, certo? E o juro da pessoa física aumentou 12%, e juro para a pessoa jurídica aumentou 2,3%. Tudo que dizem que tem a ver, a taxa de juros, os bancos dizem não, porque a taxa caiu, isso, aquilo. Não tem nenhuma relação, são relações de força. Porque os bancos remuneram os depósitos e investimentos da maioria do público pela taxa Selic ou até menos, mas emprestam por essa taxa exorbitante que você está citando, né? Agora, pensa o seguinte, tá? Porque isso é prático, eu sei que muita gente que assiste não entende lufas de banco nem de juros. Deixa eu dizer que não é complicado, tá? Estão tirando dinheiro do bolso da gente. Antigamente, o dinheiro, eu na minha idade ainda uso essas coisas estranhas, né? Que esse tipo de dinheiro assim. Isso representa no mundo 3% da chamada liquidez. Tá? 97% são apenas sinais magnéticos. Né? Então, é muito mais fácil para os bancos tocarem uma série de formas de extração. Né? Por exemplo, eu tive agora numa reunião sobre a organização do sistema financeiro chinês, né? Lá praticamente o dinheiro em papel, em notas, assim, desapareceu. Né? Então, grande parte das transações bancárias migraram do crédito para intermediação de pagamento. Eu, antigamente, fazia uma compra na papelaria, pagava meus R$100, certo? E o cara da papelaria recebia R$100. Hoje, não. Passe no caixa, crédito ou débito, diz a moça, certo? Se é crédito, o banco vai chupar 5% dessa intermediação, e se é débito, mais ou menos 2,5%. Certo? Sendo que na China, todo mundo paga com cartão. Certo? Mas na China não ultrapassa 0,1, ou seja, 10 centavos de dólar por transação. É o que o sistema de intermediação
Então, você tem os juros de um lado e, por outro lado, você tem esse imposto sobre toda a transação financeira. Essa taxa pelos serviços financeiros, que é outra exorbitância. Exatamente. Você lembra o escândalo que fizeram sobre essa taxação provisória, né? Que uma CPMF, que era 0,38%. Aqui os caras estão cobrando. Quer dizer, a única explicação, portanto, para essas taxas absurdas é a ganância bancária, é a liberdade dos bancos fixarem, por serem oligopólios, poderem fixar a taxa de juros que bem entenderem. Olha, é uma progressão, né? Porque eles montaram a taxa Selic em 95, aplicada a partir de 1º de julho de 96, certo? Que é uma forma que é captação do dinheiro público através da dívida pública, juros sobre a dívida pública, né? Você tem, em 97, você tem a autorização das corporações, e em particular dos bancos, financiarem as campanhas políticas, né? Permitiu ele se apropriar do sistema de leis, né? Você tem, em 99, o Serra apresenta a PEC, que liquida o artigo 192 da Constituição, ele é formalizado, enfim, transformado em emenda constitucional em 2003, né? E você tem o liberou geral, né? E na ausência de um banco central que efetivamente defenda os interesses da nação e os equilíbrios financeiros, e ainda por cima, hoje, colocando banqueiro na economia, enfim, francamente, esse negócio não funciona. Você tem insistentemente apontado como principal entrave para o desenvolvimento do país esse acelerado processo de financiarização da economia, que explicaria parte fundamental das travas para o nosso desenvolvimento. Você poderia nos explicar as razões de considerar esse mecanismo tão predador? Por que ele é um obstáculo tão forte para o nosso desenvolvimento? Olha, o imenso sucesso dos trabalhos do Piketty, apesar de gostar de fazer livros acima de 800 páginas, né, é um raciocínio muito simples. É o chamado livro por quilo, né? Isso. Acha aquilo. O fato é que ele pegou uma coisa essencial. Ele pegou a história das taxas de juros e o rendimento de aplicações e a evolução da produção de bens e serviços. No mundo, a produção efetiva de bens e serviços, coisas que são úteis, produção de sapato, médico, etc., né? Isso aí, o aumento dessa riqueza, desse produto no mundo é da ordem de 2,5% ao ano, né? Enquanto que os lucros financeiros, de aplicações financeiras, não como com a minha, que a gente aplica uma merreca, não rende grande coisa. Mas quem tem dinheiro sério, digamos assim, né, o rendimento deles, eles estão na mão de asset managers, né, dos grandes sistemas da indústria de administração de ativos, né. Essa gente, o rendimento deles, nas últimas décadas, é entre 7% e 9%. Então, o que acontece com os capitais? Eles vão buscar onde rende mais. Então, antigamente, né, e antigamente é basicamente 4 décadas atrás, né, antigamente o cara queria enriquecer, pega lá o Francisco Matarazzo, pega, enfim, os grandes capitalistas, capitães da indústria, o Henry Ford, não sei o quê, toda essa gente, eles produziam coisa para enriquecer. Isso é muito importante. Quando o Henry Ford eleva o salário dos seus trabalhadores e justifica dizendo: eu, quando pago melhores salários, faço os outros também pagar melhores salários, isso gera mercado porque eu produzo. Então, você tinha um ciclo, nessa fase que a gente chamou dos 30 anos de ouro, né, o capitalismo de welfare state, estado de bem-estar, você tinha um equilíbrio entre o avanço da produção, avanço dos lucros, mera sobreprodução, e o avanço da capacidade de compra da população, que equilibrou razoavelmente o desenvolvimento. Do neoliberalismo, basicamente, da eleição da Margaret Thatcher e de Ronald Reagan para cá,
começa a financiarização, começa o dinheiro a se dar sob forma imaterial, né, que facilita muito esses tipos de transações, e passa a se remunerar as aplicações financeiras muito mais do que o investimento produtivo. Então, o deslocamento básico é esse. Eu uso o exemplo de um fabricante de sapato. Tá? Ele vai fabricar sapato. A gente chia porque está pagando mal os trabalhadores, mas ele fez investimento produtivo, ele está produzindo sapato que é útil, o moleque vai poder usar, ele está pagando imposto, e com esses impostos, o Estado pode fazer o que é indispensável para qualquer economia: infraestruturas e políticas sociais, saúde, educação, etc. Certo? Então, a roda gira, tá? Porque você tem aumento de produção, esse aumento de produção gera exploração dos trabalhadores, mas, pelo menos, para você explorar um trabalhador pelo salário, você tem que dar um emprego para ele. Agora, hoje, com esse dinheirinho, qualquer favelado desempregado tem um cartão no bolso, esse cartão tem aquela tarjinha marrom ali, aquilo é um link, né, imaterial, é um canudinho que está saindo do seu bolso, que permite ao banco inventar uma taxa de R$12 para 18 milhões de donos do seu selo de cartão, certo? 18 milhões vezes 12 é razoável, né? Certo? Você tirar dinheiro do bolso de um favelado, uma nota de R$20, não vai ser fácil. Agora, para os bancos, é só colocar Enter, entende? Então, de certa maneira, resumindo, quer dizer, o fato que o dinheiro é imaterial, que o controle das plataformas está na mão, basicamente, de meia dúzia de grandes grupos, né? E que a gente não tem controle sobre esses fluxos financeiros, isso mudou radicalmente a relação de força e permitiu gerar esse sistema em que quem enriquece efetivamente não são produtores, né? Eu tenho aqui, não sei, eu gosto de mostrar isso, né? Uhum. Os americanos acompanham para nós, né? Aqui você tem em cima Forbes Life, é os 206 bilionários do Brasil. Tá? Uhum. Forbes Life é modo de vida Forbes. Tá? Aqui está escrito carros, jatos e iates. Chegou a hora de escolher o seu. Portanto, esse tipo de gente. Quando eu pego, por exemplo, o Banco Itaú, eu pego 12 bilionários citados em diversas fortunas aqui pelo livro, certo? Isso é um enriquecimento não através de produção, mas através do que hoje já se chama, a Marjorie Kelly, Ted Howard, enfim, grandes nomes internacionais chamam de extractive capitalismo, né? Capitalismo extrativo. São intermediários, eu chamo de atravessadores. Eu já há anos chamava isso de capitalismo de pedágio. Entende? Não precisaram construir a estrada, mas colocam o pedágio. Entende? O dinheiro não é deles. Pega um negócio que materializa na cabeça das pessoas. Eu, por exemplo, coloco minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca, mal cobre a inflação. Certo? Agora, amanhã, meu irmão precisa de dinheiro, ele vai nesse mesmo banco, vão cobrar essas taxas de juros surrealistas ali, né, que eu tenho o empréstimo pessoal nos bancos, 48%. Tá? Na França é 13,5% ao ano. Para que vai meu irmão pegar esse dinheiro, pagar 40% de juros, quando ele pode pedir emprestado para mim? Entende? Então, é muito mais simples eu tirar o dinheiro de banco, passar para ele. Não é um exemplo teórico. Tá? O Banco Prosper, nos Estados Unidos, é uma plataforma entre amigos, só que virou uma plataforma imensa. As pessoas que têm dinheiro em reserva emprestam para quem está precisando, paga-se uma pequena taxa administrativa, não paga os juros, certo? Funciona no imenso volume de dinheiro, não teve nenhum problema com a crise de 2008, e o cara que criou o Prosper, ele tem uma frase muito simpática: atividade bancária é essencial, o banco não. Para que carregar nas costas esse cara que está segurando o nosso dinheiro, né? E que nos autoriza ou não autoriza a ter acesso ao nosso dinheiro, ainda mais que pode ser gerar plataformas radicalmente
transformadoras, né? Ladislau, após a reestruturação bancária dos anos 90 no Brasil, em parte financiada pelo governo com o PROER, durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, surgiu um cartel altamente oligopolizado, talvez o mais concentrado do mundo. 5 bancos atualmente, 2 públicos e 3 privados, controlam 87% do sistema de crédito no Brasil. Os chamados neoliberais defendem esse modelo, considerando fundamental que os bancos sejam robustos para garantir a segurança financeira dos negócios e das pessoas. Esse é o argumento deles. Você concorda com essa tese? É bom ter oligopólio financeiro? Olha, isso aqui está sendo analisado internacionalmente. Tá? Há semanas atrás, o Economist publicou um relatório sobre a transformação do sistema bancário, né? É muito interessante, né? The Future of Banking é um dossiê. Eles chamam isso de efeito rede. Como você não vai mais na agência retirar, pôr dinheiro, essas coisas. Tudo se faz através de um sistema em rede, né, de alguns selos. Então, vai levar vantagem aquele selo, aquela marca do cartão do sistema que tem mais acesso a mais comércio e a mais lugares. Então, você generaliza, como, por exemplo, no caso do Alipay na China, né, que o Alibaba ali, ele domina, para você ter uma ideia, você conhece o PayPal, não é? O Alipay tem transações em volume 15 vezes o PayPal, que é mundial, certo? Ou seja, você passa para um sistema em que uma plataforma domina as outras. Eu, por exemplo, eu uso o Facebook para generalizar conhecimento, enviar artigos, coisa do gênero. Por que eu uso o Facebook? Não porque eu gosto, mas eu tenho que usar o que os outros usam, né? Então, de certa maneira, você gerou essa tendência. No Brasil, nós temos esses 5 grupos que têm 87%. Agora, os estudos do próprio Economist, né, eles dizem que nos Estados Unidos você tem alguns grandes e milhares de pequenos que têm que entrar na órbita dos grandes, usar aqueles selos, né? Você vai ter esse olhar o que está em cima do teu cartão, né? Ou é Visa, ou enfim, você tem ali, né, essa dominação. É importante lembrar a que ponto é mundial, tá? Você sabe que milhões de pessoas no mundo trabalham na França e mandam parte do seu excedente para as famílias na África, ou o pessoal que está nos Estados Unidos manda aqui para o Brasil e coisa do gênero, certo? Mas essas transações, em média, os intermediários desse envio do dinheiro, que não fazem nada, tá? É apenas enter. O custo é ridículo. Certo? Eles cobram, em média, 7%. Então, de dezenas de milhões de famílias que trabalham, se lascam ali nos países para sustentar suas famílias, certo? Os caras que não produzem nada no meio, mamam 7%. Eu queria trazer isso com força, Breno, pelo seguinte: no Brasil é apenas mais grotesco, mas o processo é mundial, tanto assim que você tem esses livros do Piketty que circulam adoidado, né? Porque ele mostra como simplesmente rende mais você fazer intermediação financeira, certo? E se gerou uma indústria mundial que simplesmente ninguém controla. O primeiro controle possível agora vai ser, pelo menos para obter informação, isso que está sendo discutido agora foi discutido com o G7, né, da criação de uma taxa, da primeira taxa mundial sobre as transações financeiras. Você acha que, como alguns previam há alguns anos, que o surgimento de uma moeda digital, do Bitcoin, pode esvaziar esse poder dos bancos? Olha,
se tornou muito fácil você fazer, como o exemplo que eu dei do Banco Prosper, tá? Você fazer sistema, porque a moeda, se eu imprimir moeda, eu vou em cana. Tá? Agora, a moeda, as pessoas passam a entender que a moeda não é que, como diz o governo, acabou o dinheiro. Isso é uma idiotice. Isso são sinais magnéticos. Né? Então, a facilidade, digamos, de exploração através desse sistema se tornou radicalmente em outro nível. Né? No Brasil é simplesmente mais grotesco porque você não tem controle, você não tem banco central com pantalones, digamos assim, para fazer o controle. Né? Agora, nós temos avanços muito fortes, por exemplo, no Brasil. Nós já temos 118 bancos comunitários de desenvolvimento. É legal, tá? As pessoas imprimem as próprias moedas. Hoje já entenderam que não precisa imprimir. Eu tenho isso, eles me mandam. Tal. Isso aqui é uma rua, tem lá o banco o Banco Palmas, tem Maricá, tem diversos. Ou seja, as pessoas entenderam que como as atividades deles, ou seja de consumo, seja de investimentos, seja o acesso às políticas públicas, estão sendo drenados pelo sistema financeiro, estão inventando formas de desintermediação. Né? E esses bitcoins, os mais variados que surgem, estão se multiplicando, já são mais de 1000. Eu tenho um livro aqui, o How Money Works, né? um compêndio básico, né, sobre essas transformações. A realidade, as pessoas descobriram. Eu faço uma plataforma que um empresta para o outro, um repassa para o outro, enfim. É só ter confiança dentro da Agora, essas iniciativas podem dar razão aos sonhos prudonianos de mudar o sistema ou são apenas um mosquito picando o elefante? Olha, o que não deixa os banqueiros dormir, e em particular os acionistas que se entopem do nosso dinheiro sem produzir nada, é uma iniciativa que já funciona nas Bahamas, formalmente, e que está sendo testada em escala razoável na China, tá? Que é um sistema, um banco, uma moeda imaterial, mas que é unificada, é do governo. Né? Ou seja, é do Banco Central, e a partir daí você deixa de pagar qualquer... Bom, a China tem um sistema especial, tá? Ela tem um negócio que é o sistema de regulação, a Comissão Reguladora do Sistema de Crédito. Eles lá entram de sola na agiotagem e coisas do gênero. Né? Mas eles estão experimentando já em vários estados, né? É na fase experimental, como simplesmente, em vez de usar Tencent, Alibaba e outros como gigantes comerciais que também fazem a intermediação de transações financeiras, como passar tudo isso para o nível do Banco Central e a sociedade parar de arcar com os custos de intermediários financeiros, porque como é online, para que a gente ter tanto intermediário? Né? Eu peguei o exemplo do Quênia, você veja, o Quênia não é nenhuma Suíça em termos bancários, certo? Mas o sistema é um país africano pobre, né? Eles criaram uma moeda paralela chamada M-Pesa, né? Me disseram que em Swahili significa dinheiro, e as pessoas fazem as transações diretamente através do celular, sem dar bola para os bancos, sem pagar os pedágios dos bancos. E hoje isso representa 38% do PIB, as transações em moeda paralela. Ou seja, você tem várias coisas selvagens, entre aspas, digamos assim. Né? O pessoal inventa e vai tocando. Né? É evidente que o pessoal que faz tráfico de drogas inventa, facilita você fazer transações sem controle, enfim. Né? Mas eu acho que nós estamos num momento de transformação. Né? O Economist fala numa transformação sistêmica, estrutural, de como os bancos vão passar a funcionar no mundo.
Ladislau, segundo muitos estudiosos, a concentração bancária no Brasil, além de pressionar para cima os juros cobrados dos tomadores de empréstimos e financiamentos, também prejudicaria a gestão pública. Por exemplo, liberação de depósitos compulsórios junto ao Banco Central, como ocorreu durante a pandemia. Ao invés de impulsionar o crédito para as famílias e a produção, acabou com os valores retidos na tesouraria dos bancos, que preferiram emprestar para as grandes empresas e para o próprio governo, ao invés de financiar o micro e o pequeno negócio ou as famílias. Você está de acordo com esse retrato de que a concentração bancária é um obstáculo para a gestão pública no Brasil? Olha, não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. Eu vi a discussão que você fez com a Esther Dweck, né, sobre isso. Esse presente de 1,2 trilhão aí para os bancos, né? Sabe que... E como era, perdão te interromper, e como era previsto, os bancos brasileiros em 2020 bateram todos os recordes de lucratividade em plena pandemia. Olha, eu tenho esses dados. É absolutamente escandaloso. Todos os setores caindo. Agora, o grupo que exporta matérias-primas, ferro e soja e madeira, essas coisas, estão bombando e os bancos estão bombando, né? Quer dizer, esse negócio é simplesmente escandaloso, porque é um sistema extrativo. Em vez de você dinamizar a economia, você paralisa, porque você puxa dinheiro para fora, né? Aliás, parece que paralisar a economia foi um bom negócio para os bancos, porque eles receberam os... Como é bom negócio! Como é bom negócio! Eu uso os dados da Forbes. Em 2020, tá? Em plena pandemia, com a economia caindo, entre 18 de março e 12 de julho, tá? Os bilionários no Brasil, 42 bilionários, tá? Bilionários em dólar, eles aumentaram suas fortunas em menos de 4 meses, em plena pandemia, com a economia ruim. Em vez de caírem, né? Eles subiram, aumentaram suas fortunas pessoais, tá? Enriquecimento mesmo, que é isento de imposto, em 34 bilhões de dólares. 34 bilhões de dólares dá mais ou menos 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais é 6 anos de Bolsa Família. Tá? O pessoal está discutindo, meu Deus, dá 150 reais por família. Onde está o dinheiro, né? Agora, para esses caras, e ainda por cima não pagam imposto, 6 anos de Bolsa Família para 42 pessoas. Isso é escandaloso. Agora, voltando ao teu tema, né? Quer dizer, o ponto central é o seguinte: esse dinheiro que eles repassam aos bancos não é dinheiro dos bancos, é nosso dinheiro que está ali, certo? O do compulsório. Está repassado, ou, por exemplo, quando eles compram títulos podres de dívida dos bancos. É um presente para os bancos. Agora, a Suíça, com a pandemia, agora, né, fizeram esse mesmo movimento, ou seja, repassaram dinheiro para os bancos repassarem para famílias, e, em particular, pequena e média empresa, né? Melhorar a situação das famílias e tirar as pequenas e médias empresas da catástrofe, certo? Na Suíça, os bancos repassam efetivamente, né? No Brasil, o Guedes disse que o dinheiro ficou empossado, com C cedilha, né? Ficou empossado nos bancos, que é uma piada, um banqueiro, que Paulo Guedes, né, dizer que ficou surpreso com essa coisa, certo? Mas o dinheiro dos bancos ficou empossado. Agora, na Suíça, não só eles repassam, como repassam por juros decretados pelo governo, tá? Entre 0% e 0,5% ao ano. Entre 0% e 0,5%. Ou seja, pode cobrir os custos administrativos do repasse, mas não fazer dinheiro em cima de dinheiro público. O que está acontecendo aqui é simplesmente vergonhoso. Eu pego o comentário
nada mais, nada menos que Martin Wolf, economista-chefe do Financial Times. Não é qualquer um. O Martin Wolf escreve: esse sistema perdeu sua legitimidade. Ele está falando, em geral, do sistema de financiarização. Agora, se ele olha para o Brasil, certo? Ele vai ter um problema, né? Tem um ataque. Porque aqui, simplesmente, é mais grotesco. Nós usamos o mesmo sistema porque você tem, mesmo os bancos, como a Caixa, o Banco do Brasil, sendo essencialmente públicos, eles têm acionistas também, e eles foram encampados nesse grupo dos 5 grandes do 87. São os 2 públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e os 3 privados, 2 nacionais, o Bradesco e o Itaú, e um estrangeiro, o Santander. Né? São esses os 5, o clube dos 5. É uma mesa de bar o sistema financeiro brasileiro. 2 pessoas num lado, 2 do outro, e um na cabeceira. Eles podem até rotacionar quem fica na cabeceira, mas isso é o sistema financeiro brasileiro. Ladislau, na perspectiva de um novo governo de esquerda, que venha a ser eleito na próxima corrida presidencial, você acha que deveria ser implementada uma reforma financeira que pusesse fim ao cartel dos bancos ou à ação dos bancos públicos, reduzindo sua própria taxa de juros e forçando a concorrência, como alguns defendem, seria suficiente? Olha, eu acho que necessariamente haveria uma convergência, né? Nós temos, por exemplo, que pegar a lei de 95, né, dos lucros e dividendos distribuídos serem isentos de imposto. Isso é fundamental que se reduza, né? Certo? Segundo, nós vamos ter que ter uma lei de agiotagem, quer dizer, voltar o artigo 192, se possível, certo? Porque foi escândalo o que fizeram. Tem o Zanetti, que é muito interessante, ele fez um livro sobre como se deu a liquidação do artigo 192. Você autorizar a agiotagem, vai para a França, é um país bem capitalista, tá? Porque eles daqui a pouco vão chamar a gente de comunista, agora está na moda isso. Mas, na França, você entra no site Banque de France, você escreve usure, vai estar lá indicado. Tempos atrás eu olhei, a taxa a partir do qual é considerado usura é 12,3% ao ano. Tá? 12,3% ao ano. Acima disso, para qualquer atividade, você está em cana. Né? Agora, a Inglaterra fez uma medida muito interessante, que eu repassei, inclusive, para o Paulo Teixeira, para ver se faz uma proposta de lei nesse sentido. Né? Isso foi em início de 2015, quando começaram também a expandir a agiotagem na Inglaterra. Eles fizeram uma lei muito simples, a lei do dobro. Se um cara pegou um empréstimo de 1.000 libras, devolveu as 1.000 libras, pagou 500 de juros, e porque atrasou, tem uma multa, ou coisa o que for, chegou a 2.000 libras, liquidou, não tem nenhum espaço para continuar a drenar a pessoa. Se você pega os 62 milhões de adultos enforcados na dívida no Brasil, certo? Dos quais 25% simplesmente em bancarrota, certo? Eles não. Você tem dezenas de milhões que já pagaram 3, 4, 5 vezes a sua dívida e continuam pagando. Eu tenho um amigo professor que entrou no cheque especial. É professor universitário. Só que, com tanta gente, não entende lhufas de juros. Ele disse: olha, eu peguei esse cheque especial, quando chega ao fim do mês, eu recebo apenas 1/3 do meu salário, que eles já descontam um cheque especial. Então, eu não consigo liquidar o cheque especial, porque senão eu não vivo. Então, o que eu fiz com ele? Né? Eu fiz com o que qualquer pessoa deveria fazer, a meu ver. Tá? Eu fui no banco, tá? Porque eu tenho minha reserva, eu não entro em dívida, né? Liquidei o cheque especial dele, a partir daí ele teve o salário pleno, pode me restituir em alguns meses, no prazo de alguns meses, o que eu coloquei ali no banco para liquidar o cheque especial dele. Na realidade, a gente dividiu entre nós o que o banco ia chupar, certo? Então,
eu volto a dizer, isso aqui é pedágio improdutivo. Certo? Então, para que a gente depender dessa gente? Agora, uma coisa é você mudar o sistema tributário e também você assegurar o controle da usura, mas você também atinge uma outra dinâmica de financiarização que não são juros, mas são os dividendos. Tá? Isso é muito importante. Eu uso o exemplo da Samarco, né, da Vale do Rio Doce. Certo? A Samarco, ela foi privatizada, certo? E ela exporta minério de ferro que não precisou produzir. O minério de ferro é da nação. Eles estão exportando, estão rendendo dividendos para grupos internacionais. Qualquer pessoa no mundo pode comprar ações da Samarco. Bom, chega um engenheiro para o conselho de administração da Samarco, dos executivos, e diz, olha, o DIC está vazando. Eles não têm dinheiro para consertar. Eles não têm técnico. O Brasil construiu Itaipu, gente. Nós temos técnicos a dar com pau em todas as áreas, certo? Mas o que eles preferiram? Repassar dinheiro para a Billiton Internacional, para os diversos acionistas, para o Bradesco, inclusive, que é acionista da Samarco, né? Ganhando dinheiro sobre exportação de minério. Está entendendo? Ou seja, os dividendos não permitem reinvestimento, porque você está tirando mais sob forma de dividendos do que a capacidade de investimento produtivo da própria empresa. Então, no Brasil, se você junta a extração por dividendos sobre as ações, a bolsa, etc. Veja que a economia está em crise e a bolsa lá em cima. Certo? E você junta os juros e os dividendos, você passa a entender o mundo da financiarização e passa a entender melhor isso que você coloca, o problema, o que fazer com o sistema financeiro de maneira sistêmica. Qual é o eixo orientador? O dinheiro tem que ter utilidade. Se ele é repassado a juro baixo para uma pessoa que, uma costureira, pega um crédito para comprar uma máquina de costura sofisticada e ela vai ser mais produtiva, se a taxa de juros que ela vai pagar é superior ao lucro adicional que ela tem com essa máquina, ela está ferrada, ela vai passar anos pagando juros. Né? O banco não vai ferrar com ela. O banco vai receber ela de maneira muito simpática, diz, por favor, senhora, senta aqui, vamos renegociar, vamos alongar a sua dívida, né? Nunca mais ela sai desse processo. Então, na realidade, você tem que ter taxas de juros que sejam inferiores ao que rende esse dinheiro para as pessoas. E o mesmo é com os dividendos para a empresa. Você não pode tirar dividendos mais do que a capacidade produtiva da empresa. O que, no Brasil, gerou a desindustrialização. Você transferiu o dinheiro para grupos financeiros, você não tem mais reinvestimento, certo? E depois da taxa Selic, a partir de 96, certo? O pessoal descobriu, sabe o que é? Em vez de eu abrir outra fábrica, eu vou colocar meu dinheiro no Tesouro Direto, está rendendo 24%, olha, o negócio que se dane. Agora, então, Ladislau, para enfrentar os bancos, essa reforma financeira teria que ter cobrança de impostos sobre dividendos, teria que ter uma lei da usura com o restabelecimento do teto de juros na Constituição. O que mais que você acha que deveria existir para enfrentar essa grande chaga nacional que é a financiarização? Olha, o essencial é romper o oligopólio. Como? Veja bem. A pergunta que não pode calar. Para romper esse oligopólio tão poderoso, nós precisamos do economista Ladislau Dalbor ou do comandante Jamil? Olha, esse negócio do Jamil, de vez em quando tem alunos que me chamam de Jamil, mas, enfim, é espantoso. Mas o essencial é o seguinte, uma coisa é você tentar ali, gloriosamente, comandante Jamil, enfrentar os bancos, tá? Outra coisa é o professor Ladislau pensar o seguinte, sabe o que é? O governo da Califórnia, ele autorizou os municípios a fazer bancos públicos municipais. Isso há 4 meses atrás.
ele está imitando a Alemanha. O alemão parou de colocar dinheiro em banco, certo? Pega o Deutsche Bank e as fraudes pelas quais ele está condenado hoje, enfim, todo o sistema como no Brasil, é o Deutsche Bank na Alemanha. Na Alemanha, hoje, mais de 60% das poupanças das famílias são colocadas em Sparkassen, caixas de poupança. Cada cidadezinha tem uma caixa de poupança. Que é uma antiga tradição alemã, inclusive. Exatamente, exatamente. E você tem nas regiões o Landesbank, enfim, tem todo o sistema. Por que é tão importante? Porque esse dinheiro passa a servir os interesses daquela comunidade. Se eles querem fazer uma escola profissional, eles vão financiar a construção de uma escola profissional e por aí vai, certo? Eu peguei o trabalho do Kreuber, que está no meu site, né, China's Economy, certo? Em resenhas, né? Eu faço, desses livros internacionais, eu faço resenhas técnicas, não comerciais, tá? de ideias-chave. Ele conclui que a China, em termos financeiros, é mais descentralizada que a Suécia. Como é que funciona na China? Você tem 3 BNDES, entre aspas, tá? Você tem um para comércio e indústria, quer dizer, grandes investimentos de infraestrutura, etc. Você tem um para comércio e indústria, outro para agricultura e outro para infraestruturas. E você tem esse que eu mencionei, o China Banking and Insurance Regulatory Commission, né, que supervisiona no sentido de fazer controle efetivo, de evitar agiotagem, ganhos financeiros excessivos, coisa do gênero, né? Veja bem, tempos atrás eu tive com a ministra de Planejamento da Suécia, ela dizia, olha, na Suécia 72% dos recursos públicos são repassados para o nível local. No Brasil é cerca de 15%. O dinheiro no Brasil, não sei se você notou, está tudo... Embora o Brasil seja uma federação e a Suécia seja um Estado unitário. Exatamente. É importante. Exatamente. E a Suécia, a população inteira da Suécia cabe em São Paulo. Cabe em São Paulo. Mas a Suécia é mais esperta nesse sentido, sabe? Ou seja, o que muda? Quer dizer, voltando ao exemplo da Alemanha, você tem o dinheiro está nas mãos da própria comunidade, né? E o dinheiro do governo, os impostos, no nível federal, cerca de 40% são repassados diretamente para os municípios também. Resultado, juntando o dinheiro dos impostos, o dinheiro das poupanças das famílias, cada cidade, na base da sociedade, e no seu entorno rural, cada município, ele pode assumir as rédeas do seu desenvolvimento. Isso gera uma racionalidade de organização que é radical. Olha, eu acompanhei isso em diversos países, sabe? Isso é muito interessante, porque não adianta você... É só olhar no Brasil. Está o arranca-rabo lá em Brasília de quem arranca o pedaço maior de dinheiro, certo? Esse dinheiro, nas cidades, você tem muito mais pressão das comunidades locais em função de necessidades óbvias que estão se dando. E sabe o que acontece? Eu lembro de discussão, inclusive, na Nicarágua, com Ortega, em torno disso, certo? O governo central passa a funcionar melhor, porque, em vez do ministro ficar recebendo prefeitos amigos e discutir se financia ou não financia o viaduto, não sei das quantas, certo? Esses problemas são resolvidos localmente em função das necessidades diferenciadas das comunidades, e o governo pode, efetivamente, pensar grandes infraestruturas de longo prazo, grandes investimentos em ciência e tecnologia, relações internacionais, sistemas tributários e coisa do gênero. Você racionaliza tanto a base da sociedade como se racionaliza em cima. Então, de certa maneira, o que eu estou trazendo não é só o acesso ao dinheiro, é também o processo decisório sobre o uso racional dos recursos. O governo, em termos bancários, numa eventual reforma financeira, o que o governo deveria estimular é a concorrência contra os grandes oligopólios, comer pelas beiradas. Exatamente, é porque, dada a força desse grupo, certo? Eu acho mais... Não ia funcionar, as táticas do comandante Jamil não funcionariam.
O comandante Jamil podia ser comandante Jamil, mas não era besta. Tá, tá certo. Ladislau, eu te pergunto uma outra coisa. Isso exigiria um outro papel do Banco Central? Olha, nós precisamos voltar a ter Banco Central. Tá? O fato que eles agora estão gerando autonomia do Banco Central, coisa do gênero, isso acaba de ferrar. Tá? Você ter um país sem Banco Central, que é o que temos hoje, né? Isso aqui simplesmente não funciona. Né? Quer dizer, temos os reguladores serem os próprios regulados. Né? E simplesmente não funciona. Agora, tem uma dimensão, Breno, que eu acho importante, que é o seguinte: se trata da produtividade do dinheiro. Tá? Eu organizei planos de desenvolvimento para diversos países, no quadro das Nações Unidas. Certo? Você tem que pensar, bom, na educação nesse país precisa fazer tal coisa, nas infraestruturas tal outra, tal. E você tem que pensar a cada vez de onde vem o dinheiro. Então, o interessante é o seguinte: no Brasil, esse governo que quer repassar e continua repassando um monte de dinheiro para os bancos, não quer repassar para a saúde, não quer repassar para a segurança, etc. Entende? Agora, eu fico... por exemplo, você pensa como governo, onde é que eu priorizo a alocação de recursos? Por exemplo, saneamento básico. A gente tem os dados, né, no quadro da OMS, né, que R$1 ou $1 colocado em saúde, em saneamento, são R$4 que você deixa de gastar com doenças. Né? A água contaminada é o principal vetor de doenças. Certo? Ou seja, eu tenho alocações de recursos que geram efeitos multiplicadores. Certo? Eu não perco dinheiro. Eu, por exemplo, vou lá para a Imperatriz. Meu pai está sepultado lá em Imperatriz, de vez em quando estou lá. Eu chego em Imperatriz. Imperatriz do Maranhão? Imperatriz do Maranhão. Né? Da Polônia ao Maranhão? Olha, o Jamil é amplo. Eu pego Imperatriz. Um monte de gente desempregada. E em volta da cidade, um monte de terra parada. Estão entendendo? O que deve ser o banqueiro? O banqueiro vai pensar, sabe o que é? Nós vamos, o cara que pensa banco, né? Nós vamos financiar um cinturão verde, um cinturão hortifruti granjeiro em torno da cidade. Isso vai gerar atividades econômicas, né? Vai gerar alimentação mais saudável, vai reduzir os custos da cidade, vai gerar atividade de comercialização, etc., de transformação dos alimentos, certo? Tudo isso vai gerar o dinheiro que eu emprestei vai voltar. O município pode fazer isso. Se o município de Imperatriz cria o seu banco municipal, só a folha de pagamento permite ele financiar um conjunto de iniciativas como essa. Agora, Imperatriz, eu vou no supermercado, 80% das coisas nas gôndolas do supermercado em Imperatriz são trazidos de São Paulo de caminhão viajando 2.000 quilômetros. Está entendendo? Eu volto a salientar a importância da gestão. Certo? Você tem que administrar esse país, e para isso você tem que ter governo. Certo? Nós temos que voltar a ter governo. Nós temos um bando de oportunistas. Um Banco Central com esse papel de fiscalizar a lei de usura, de fiscalizar os bancos. Você tem que fazer o que a gente chama em planejamento, alocação racional de recursos. Certo? Eu pego uma região que é produtiva em termos agrícolas, certo? Mas tem grande dificuldade de escoar o produto. Um exemplo que eu vi em Moçambique. Certo? Nós temos que resgatar a capacidade de planejamento, né? Celso Furtado, etc. Quer dizer, você pensa assim, caramba, eu investi para melhorar a estrada ali, vai permitir escoar aquele produto agrícola, vai melhorar a rendimento de todo mundo e o dinheiro mais que volta. A Laura Carvalho, aqui na USP, fez uma pesquisa que saiu um mês atrás, uma coisa assim. Estudaram o efeito multiplicador de para onde vai o dinheiro. Então, no Brasil, como nós temos a desigualdade como principal desafio, certo? Então, no Brasil, o dinheiro que vai para baixo, ele se transforma imediatamente em consumo, não se transforma em paraísos fiscais, em especulação financeira, coisa do gênero. Se transforma em consumo.
Como as empresas no Brasil trabalham, ordem de grandeza, 70% da capacidade, né, porque não tem para quem vender, isso gera demanda para essas empresas. Você dinamiza o consumo, o que gera imposto, e você dinamiza a atividade empresarial, que também gera imposto, e a conta fecha, certo? Nós temos um estudo anterior do IPEA, também levantando essa base. Ou seja, R$1 que você coloca na base da sociedade gera muito mais do que R$1 em termos de retorno para o PIB. Então, na realidade, não é só a justiça que esses caras não se entupindo de dinheiro sem produzir, inclusive travando a capacidade de produção, mas se trata de dinamizar. Por exemplo, eu posso pegar o ITR, o Imposto Territorial Rural, que, como você sabe, é uma ficção, né? Ninguém paga esse negócio no Brasil. No Brasil, eu tenho um artigo que é legal, que as pessoas podem acessar, que chama a subutilização dos fatores de produção. Eu pego a terra no Brasil, tá? Nós temos estabelecimentos agrícolas, 353 milhões de hectares, está no último censo, 2017, certo? E 353 milhões de hectares. Nisso, você tirando o alagado, o monte, o não sei o quê, você tem 225 milhões de hectares de boa terra agrícola, com água. O Brasil é, junto com as savanas africanas, a maior reserva mundial de terra agrícola parada, tá? Ou subutilizada. 225 milhões de hectares. Sabe quanto a gente está utilizando? 63 milhões. Uma quarta parte. Uma quarta parte, exatamente. Se você arredonda, né, tira 63, 225, dá mais ou menos 160 milhões de hectares de terra parada ou subutilizada, você solta um pouco. E o país caminhando para o risco de escassez alimentar. Pois é. Você sabe o que é? Eu pego, sem esperar a reforma agrária, eu pego um imposto, como tem na Europa, sobre terra agrícola parada, sabe? O cara que tem gosta de ter a terra para ter os cavalinhos passeando para mostrar para a madame, certo? Se ele recebe um sólido imposto em cima disso, ou ele passa a produzir, ou ele vende a terra para alguém que produz, porque ele está vendo que está custando caro. Certo? Você colocar um imposto sobre essas fortunas, que nem Roosevelt fez nos anos 30, as pessoas dizem, meu Deus, eles vão sair do país. Né? Pessoas, inclusive na época do New Deal com o imposto americano, davam a terra para o governo para não ter que pagar o imposto. Exatamente. Eles entregavam, toma, fica com a terra. Isso está no livro do Piketty. Tá? Você pega o cara que está em cima do dinheiro, deixa eu explicitar esse negócio, porque às vezes as pessoas não têm ideia. Né? Todos esses caras que eu mostrei aqui na Forbes, tá? Tem um monte de bilhões. Tá? Agora, vamos dizer que eu tenho 1 bilhãozinho só, 1 bilhão. Tá? Eu aplico esse bilhão, não é investimento, no Brasil chama investimento, mas é uma aplicação financeira. Eu compro ações que vão render, por exemplo, 5% ao ano, muito moderado, né? 5% ao ano. Sabe quanto eu estou ganhando? Com 1 bilhão a 5%, estou ganhando 137 mil ao dia. No dia seguinte, estou ganhando sobre 1 bilhão, mais 130 mil, enfim, eu tirei 7 mil, porque a vida está cara, enfim, certo? Está me entendendo? Em finanças, a gente chama de snowball effect, né? Efeito bola de neve. Uhum. E é um processo crescente, tá? Porque quanto mais você ganha, mais você ganha. E isso explica esses 180 bilhões em 4 meses para 42 pessoas sem produzirem lufas. É uma progressão aritmética que beira a geométrica. Exatamente, exatamente. Então, você pegar um imposto sobre essas terras paradas, certo? Ou imposto, como Piketty propõe, sobre essas fortunas financeiras paradas, o cara diz, olha, o imposto está comendo. As propostas são do nível de 2% ao ano, coisa do gênero, tá? O imposto está comendo a minha fortuna, deixa eu fazer alguma coisa útil com isso. Né? Então, é muito importante a gente pensar a reforma que você menciona, né? De um lado, pelo viés da justiça, certo? E, por outro lado, pelo viés da produtividade. Claro. Você tem que estimular a produção.
Ladislau, tem aqui uma pergunta do Hidalgo Toscano, que é interessante, sobre esse tema da reforma financeira. Ele pergunta, Ladislau, qual a consequência de se instituir 100% de depósito compulsório sobre os depósitos à vista? Com isso, não teríamos o capital social dos bancos como capital de risco? $100% do compulsório, ou seja, você drenar os bancos e passar... Todo o dinheiro que o público deposita nos bancos teria que ser compulsoriamente depositado no Banco Central e o dinheiro que os bancos teriam para emprestar seria apenas o seu próprio capital. É isso que o Hidalgo está perguntando, só para esclarecer aos nossos espectadores. Hidalgo Toscano, você vai ter que esclarecer para os espectadores, porque eu não considerei esse negócio. Não sei como seria, mas basicamente você teria corresponderia a uma estatização dos bancos, entende? Então, isso, em grande parte, eu sou favorável a isso, tá? Era até minha próxima pergunta, eu já vou fazer, você vai responder junto, então. Porque eu queria te perguntar, era isso mesmo. O economista Joseph Stiglitz, inclusive, prêmio Nobel de Economia, chegou a defender a estatização dos bancos como única saída para o Estado se proteger dos descontroles da financiarização. Você concorda com esse ponto de vista? Minha pergunta emenda com a do Hidalgo. Olha, eu acho que grandes bancos poderosos, tal como temos aqui, são simplesmente nocivos à economia, quando são privados. Tá? Quando a Caixa Econômica Federal faz programas a juros razoáveis de financiamento de casa própria, tudo bem, mas você está tendo controle público, certo? Agora, você autorizar pequenos bancos locais para o fomento e você mantendo um controle rigoroso sobre a taxa de juros, como, por exemplo, como faz a China, certo? Ou como faz a França e outros países, é perfeitamente viável, né? Agora, eu volto sempre ao seguinte, quando você tem um sistema de intermediação financeiro privado que extrai mais do que está trazendo, não funciona. Eu tinha meus 20 e poucos anos, meu pai inventou de montar uma granja, criação de galinhas, aqui onde hoje está a Unicamp, né? Em Barão Geraldo. Bom, lá vou eu criar galinhas, né? Eu peguei um empréstimo no banco, na época era empréstimo no nível internacional, 3%, 4% ao ano, enfim, mas inflação, coisa do gênero, certo? Isso me permitiu comprar, montar a granja, tal, enfim, devolver o empréstimo, ter um pequeno lucro, tal, enfim, até que me enchi o saco de galinha e fui cuidar da vida e outras coisas. Mas, basicamente, funciona como? Funciona no sentido de que o banco, a agência bancária, naquele tempo, ela tinha seu papel de fomento, certo? Como são os milhares de pequenos bancos nos Estados Unidos, que são privados, certo? Mas que eles podem, se eles não forem engolidos pelo sistema, pelos grandes bancos americanos, é o papel básico, tá? Um banqueiro local vai pensar, olha, o engenheiro tal, ele é bom de investimento, ele entende da coisa, deixa eu chamar ele. Fulano, tem tal resíduo de tal empresa que eles estão jogando fora, está contaminando, mas esse resíduo não pode ser utilizado para alguma outra coisa. Eu te empresto dinheiro, você monta um negócio desse, está me entendendo? Uhum. É o trabalho em que, na época em que os banqueiros até contratavam economistas, entende? Não para extorquir as pessoas, mas para fertilizar a capacidade criativa e produtiva em cada comunidade. Por isso que os bancos têm que ser locais, têm que ser sistemas descentralizados. Né? Agora, você não me respondeu se você é favorável ou não à estatização desses grandes bancos privados. Sem dúvida. Sem dúvida. O melhor trabalho sobre isso é da Ellen Brown, dos Estados Unidos, chama The Public Bank Solution, a solução banco público. Tá? É muito bom. Sendo que a estatização não significa necessariamente
controle central, digamos, tudo está no governo central e mudar as regras a cada eleição e coisa do gênero. Certo? Ele tem que se entrosar no tecido econômico de cada comunidade. Tá? Eu lembro de anos atrás, Breno, a gente fez um estudo em Bertioga. Né? A gente pegou de cada R$100 que entra na agência do Bradesco em Bertioga, quanto fica em Bertioga? Certo? Em Bertioga ficam R$8. Né? Para onde vai os Cada R$100, R$8 ficam. R$8 ficam. O resto é mandado para a Cidade de Deus, como você poderia imaginar, não é? E dali Deus sabe. É o curioso local da sede central do Bradesco, Cidade de Deus. E daí vai comprar ações da Samarco e da Vale, né? Porque estão exportando grátis. Deixa eu voltar a esse negócio, Breno, porque dos dividendos, pegando o exemplo da Petrobras. Você sabe que é uma gigantesca oportunidade de desenvolvimento a gente ter petróleo. Certo? O Brasil domina o ciclo completo. Tá? As plataformas, a tecnologia, o transporte, o refino, a indústria petroquímica. Né? Ou seja, nós podemos usar isso, como tinha sido programado no governo do Lula, né? Usar isso para financiar saúde, educação, transformação científico-tecnológica, ou seja, usar esse recurso que é da nação. Ninguém produz petróleo, né? Você extrai, está ali. Né? Então, usar isso para financiar as atividades de desenvolvimento e modernização do país. O que fazem? Você modernizando a Petrobras, o dinheiro, em vez de servir para desenvolver os investimentos via sistema público do país, você está repassando. Qualquer cara do Catar pode comprar ações da Petrobras e vai lucrar. Esses dividendos vão enriquecer esse pessoal. Isso chama, curiosamente, privatização no Brasil. Certo? Mas privatização é, na realidade, mais uma forma, né? Como tem os altos juros, como tem os dividendos, como tem as privatizações, você tem essa forma de empobrecer o país. Né? Tenho aqui mais algumas perguntas dos nossos espectadores, Ladislau. O Luiz Sérgio Canário pergunta: a economia solidária tem algum papel nesse assunto da desintermediação financeira? Olha, Luiz Sérgio, tem um papel imenso, tá? Justamente porque o dinheiro é imaterial. Então, se você pega, por exemplo, aí seria muito legal vocês fazerem uma live, aí, uma discussão com Joaquim Melo, do Banco Palmas, certo? Porque é uma demonstração de como o dinheiro e as poupanças reapropriadas pela comunidade se tornam extremamente produtivas. Então, tem uma dimensão das plataformas que são os oligopólios, né? Pega Facebook, pega Apple, pega Amazon, pega Microsoft, etc. Tudo gente que não paga imposto, enfim, viram gigantescos, um oligopólio, digamos, através do sistema de plataformas. Agora, você pode, como o Uber, Airbnb, etc. Né? Agora, você pode inverter esse sistema. Então, uma comunidade pode passar a administrar as suas poupanças localmente e investi-las no que é necessário. Bom, a Alemanha tem isso tradicional, como disse o Breno ali com os Sparkassen, certo? A Polônia saiu do socialismo, mas manteve os 470 bancos cooperativos, né? Sabe, qual é o denominador comum? O dinheiro pertence à comunidade e tem que ser utilizado em função das necessidades dessa população. Entende? É tão simples assim. E ela tem que determinar. Sabe o que acontece quando você tem sistemas financeiros descentralizados? Você tem não só a democracia política, mas você aproxima a democracia econômica junto dela. Certo? E o sistema passa a funcionar. Isso é uma transformação estrutural. Né? Agora, hoje, com o dinheiro imaterial, né,
você pode fazer, você tem aqui em São Paulo o Banco Sampaio, né? Andei visitando ele junto com o Paul Singer ainda nos tempos, certo? E você tem bancos cooperativos no Sul que estão funcionando de maneira muito interessante, né? O essencial é o seguinte: parar o dreno. Né? Dreno via juros, via dividendos, via privatizações, tudo isso aí são apropriações de recursos públicos ou do público por grupos que não produzem. Né? Eu tenho dúvidas até, e eu trabalho isso nesse meu último livro, O Capitalismo se Desloca, eu tenho dúvidas, Breno, se dá para chamar isso de capitalismo. Porque capitalismo você fala em acumulação de capital. Né? O exemplo que eu dei do cara de sapato. Tá? A gente chia, está explorando o trabalhador, mas está produzindo sapato, está pagando imposto, está gerando emprego. Né? E ele está acumulando capital, está enriquecendo o país, construiu uma fábrica. Esses caras não. Então, para mim, entender essa dinâmica é essencial. Né? Eu vi, por exemplo, a Fundação Perseu Abramo fez uma discussão de um programa que eles lançaram para o Brasil, né? E Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. Perfeito. É o programa do PT. O Fernando Haddad, a primeira frase da fala dele sobre o programa, ele diz: você não tem desenvolvimento sem ter crédito barato. Né? E eu fiquei muito feliz. Né? O cara captou, digamos, o essencial. E o essencial é das pessoas entenderem que as finanças não são um setor, é uma dimensão de tudo que a gente faz. Sem dinheiro você não faz saúde, você não faz as coisas. E deixa eu pegar outro só para complementar, porque não se trata só de estatizar bancos, certo? Porque o dinheiro é do público, tem que ser utilizado em função dos interesses públicos. Mas nós temos que, a particular com a desigualdade que temos, que assegurar o bem-estar das famílias. Tá? Assegurar o bem-estar das famílias não é só dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, ordem de grandeza, 60%. Tá? Os outros 40% é o que a gente chama na Europa de salário indireto. O dinheiro no bolso, você paga o aluguel, faz compra no supermercado. Você não compra a segurança, mas você precisa dela. Você não compra a delegacia. Pelo menos não deveria. Né? Está me entendendo? Você não compra o hospital. No Brasil, uma das mais pujantes indústrias é a indústria da segurança privada. Sem dúvida nenhuma. E veja os resultados. Está me entendendo? Ou seja, é essencial a gente assegurar que haja dinheiro para saúde, para educação, para segurança, para todas essas coisas que no resto do mundo é chamado de investimento nas pessoas, que aqui, curiosamente, chamam de gasto. Né? E o dinheiro para banco eles não chamam de gasto. Né? Então, a racionalidade do uso é absolutamente fundamental. Flávia, oi, professor Ladislau, adoro você. Eu também te adoro, Flávia. Ladislau, uma outra questão aqui do Alfredo Pereira Júnior, é um assunto que você já tocou, mas eu vou aqui colocar a questão. Por favor, como é que você analisa a implantação da moeda digital estatal na China? É uma forma de democratizar o dinheiro, como quer Ellen Brown? Sem dúvida nenhuma, Alfredo. Eu mencionei isso no início da conversa. Tá? Isso já funciona nas Bahamas, mas é uma experiência pequena em nível nacional, nas Bahamas, e todo mundo está olhando com lupa, tá? Porque está todo mundo atrás disso. E os bancos estão muito preocupados, os bancos privados, os banqueiros, etc. Agora, na China, eles estão experimentando isso, já faz 3 meses, salvo erro, agora, estão experimentando isso em algumas regiões, está delimitado. Tá? Estão avançando, como os chineses fazem. Né? Eles soltam as rédeas, veem se funciona. Se funciona, aí eles enquadram em uma região determinada, eles têm uma ideia de plano piloto, né, os chineses? Exatamente. Ladislau, deixa eu te colocar uma outra questão. Você tem defendido em artigos e palestras, e mesmo aqui na nossa conversa, de que o Brasil precisa aumentar a concorrência bancária, incentivando os pequenos bancos, os bancos municipais e de nicho, as cooperativas de crédito e assim por diante.
Mas essas instituições esbarram para crescer na escassez de capital dessas pequenas instituições. Você acha que o Banco Central ou o BNDES, por exemplo, poderiam funcionar como fornecedores de recursos para essa capilarização bancária ocorrer? Veja, eu detalhar uma questão, porque um pequeno banco municipal ele tem um limite de expandir suas atividades se ele contar apenas com os recursos dos depositantes locais. Ele poderia expandir sua atividade se ele pudesse recorrer a um crédito de última instância do Banco Central ou do BNDES. Então, essa é a minha pergunta. Sem dúvida, tá? Eu, por exemplo, enfrentava isso diariamente no sistema de planejamento, tá? Eu volto àquele exemplo que eu peguei no Moçambique. Eu melhorando aquela estrada, eu destravo a produção rural daquela coisa. Sabe o que isso vai gerar? Vai gerar mais comercialização, vai gerar mais imposto, vai gerar mais dinheiro do que eu coloquei nisso, certo? E não vai gerar inflação, certo? Eu posso até imprimir dinheiro ou fazer o que for, né? Hoje nem precisa, porque são sinais magnéticos, mas, enfim, eu posso financiar isso porque o retorno vai ser maior. E esse retorno maior em mais produção disponível significa que mais dinheiro que eu coloquei na economia não vai gerar inflação, porque eu equilibrei a elevação da massa de produção ao mesmo tempo que elevei a massa de dinheiro, certo? E hoje, sob forma de crédito, você simplesmente concede o crédito. Esse negócio de dizer, como o governo diz, não temos dinheiro, é uma bobagem. O conceito de crédito é isso, né? Quer dizer, você, nos tempos dos banqueiros, que eram fomentadores de economia, certo? O cara calculava. Eu não vou colocar dinheiro para esse cara, porque ele está com uma ideia maluca, ele vai se ferrar, não vai me devolver o meu empréstimo, né? Então, ele tinha gente que estudava, economistas que estudavam a viabilidade de um projeto, definia qual é o prazo de retorno, qual é o nível de juros que viabilizaria o projeto e viabilizaria também o interesse do banco, certo? Que você equilibrava. Esse sistema foi rompido, né? Quer dizer, nós temos que voltar a ter um dinheiro que multiplica os recursos. Então, toda a discussão que no Brasil o governo só diz não sei de onde tirar o dinheiro, certo? A discussão tem que ser para onde vai o dinheiro. Que aí eu volto ao estudo aí coordenado pela Laura Carvalho, o estudo do IPEA e tantos estudos que tem aí sobre os processos. E levantaram uma coisa importante. O mundo inteiro está discutindo esses temas, tá? Porque veja, por exemplo, o endividamento dos estudantes nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? É dramático, sabe? Você pega um moleque, ele se endivida porque ele pensa que com o diploma ele vai ganhar tanto, não sei o quê. Você tem caras nos Estados Unidos que estão aposentados, ainda estão pagando os restos da dívida, da sua dívida estudantil, né? O essencial é para onde vai o dinheiro. Bom, ganha circulação entre economistas mais progressistas e mesmo entre liberais menos dogmáticos essa tese de que um governo de reconstrução nacional poderia recorrer amplamente ao endividamento público e à emissão monetária para tirar o país da crise, sem que isso provoque novo surto inflacionário ou quebra das finanças públicas. Você também se alinha a essa hipótese, então? Mas sem dúvida, sem dúvida. Veja bem, isso aqui é histórico, tá? É só, aliás, vocês peguem, tem um livro excelente do Sherwood, né, que o Sherwood é o cara que escreveu os discursos do Roosevelt. Ele, nos anos 50, escreveu um livro muito detalhado sobre como funcionou o New Deal. Uma belíssima leitura, tá? Chama Roosevelt and Hopkins, o livro. O essencial é que as taxas que ele colocou para os capitais financeiros ultrapassaram os 90%, né, de alíquota. O imposto chegou a 94% em 1944. Perfeito, perfeito. Então, o importante é o seguinte, quando você tem recursos parados, tá? No Brasil, nós temos
uma população de 212 milhões de habitantes, tá? 148 milhões em idade de trabalho, 105 milhões só na força de trabalho. E sabe qual é o emprego formal privado? Isso que as pessoas pensam, vou ter um emprego, carteira assinada, aposentadoria, etc. 33 milhões. Certo? Então, temos a subutilização da força de trabalho, que é dramática. Certo? 40 milhões no setor informal, 15 milhões de desempregados. Né? Certo? Ou seja, você tem recursos subutilizados. Eu falei da terra, né? A quantidade de terra subutilizada. Eu tenho ciência subutilizada, eu tenho capital subutilizado. Na realidade, eu, dinamizando os fluxos financeiros, o exemplo que eu dei de Imperatriz, você financiar um cinturão verde, hortifruti granjeiro, você aumenta a disponibilidade de recursos, mas você aumenta os produtos, e você equilibra as coisas, ou você gera os impostos correspondentes ao dinheiro que você colocou. Isso é o ciclo. Né? Eu coloquei no meu site... Olha, então, essa emissão de dívida ou de moeda precisaria estar acompanhada a um plano de investimentos públicos de alta eficácia. Mas sem dúvida, sem dúvida. E no Brasil não é complicado, tá? Porque você tem tanto recurso subutilizado. Quer dizer, esse negócio de você ter apenas 33 milhões de empregos formais privados, acrescente 11 milhões de emprego público, que é pequeno, né? Comparado com os Estados Unidos e outros, né? Dá 44 milhões. E o resto, certo? Então, você tem esses recursos subutilizados, você tem as empresas. Eu uso a citação de um empresário que escreveu no Estadão. Realmente está mais barato eu contratar. Mas para que eu vou contratar se não tenho para que vender? Né? Eles ferraram a população com o negócio da Previdência, o negócio das leis trabalhistas, etc., certo? A redução do acesso a bens públicos de consumo coletivo, né? Saúde, educação, etc. Certo? Você ferra a população, você quer que a economia funcione. Agora, se você faz uma alocação produtiva dos recursos, você pode fazer através de emissão monetária, de aumento da dívida, de transformação das reservas cambiais, o que for. Se você leva isso com planejamento para dinamização produtiva, porque você tem recursos subutilizados, você vai gerar os recursos, inclusive para o Estado, que cobrem isso. Agora, no Brasil, nós temos imensas fortunas, né, que estão indo para Luxemburgo, para outros paraísos fiscais. Eu não sei se eu vou lhe apresentar o valor econômico, né? Para quem não conhece, da Globo, tá? Eles fazem um relatório anual, grandes grupos no Brasil. Eu tenho aqui BTG Pactual, né? Eu peguei o BTG Pactual, sabe por quê? Como eu vi no Economist que o Paulo Guedes é cofundador do BTG Pactual, eu me interessei, peguei o organograma do BTG Pactual. Tá aqui, olha, eu pego aqui. O BTG Pactual, esse aqui é o organograma dos grupos que ele controla. Tá? Então, eu tenho aqui, Banco BTG Pactual SA, Cayman Branch. Eu tenho aqui, BTG Pactual EIP-SARL, Luxemburgo, paraíso fiscal. Eu tenho aqui, BTG Pactual Overseas Corporation, né? É só bem, né? Ilhas Caimã. BTG Pactual Oil and Gas SARL, Luxemburgo. BTG Pactual Holding Delaware LLC, Estados Unidos. Só que Estados Unidos, Delaware. Delaware é um paraíso fiscal interno. Exatamente. Olha, aqui algumas coisas são diferentes. Olha, BTG Pactual Global Asset Management. Sabe o que é Asset Management? É gestão de fortunas, é justamente esse negócio de administrar as coisas, né? Onde está situado? Bermuda. É só paraíso fiscal. Meu, a gente tá... eu contei... Isso é quase que prova de crime, né? Meu, sabe, eu tenho um capítulo aí nesse meu livro, aí, a Era do Capital Improdutivo, eu recomendo, tá, gente? Eu escrevo para não economistas, sabe? Eu não preciso recorrer a economistas porque eu entendo as coisas, né? E eu trabalhava para ministérios onde eu tinha ministros, se eu começasse a falar economês, não entenderiam nada e não aprovariam nada. Certo? Então, a gente tem que baixar para o chão. Nós temos que ter muito mais gente entendendo o ridículo
que é o que esse governo está fazendo. E um negócio básico que é simples: o dinheiro tem que servir para se multiplicar, né? Se você faz um cinturão verde hortifrutigranjeiro, como tantas cidades no mundo fazem, é que chama economia de proximidade. E chamam também, na área bancária, chamam de finanças de proximidade, né? Todos os sistemas, Califórnia, Alemanha, Polônia, etc., né? Ou China, né? Finanças de proximidade. Você tem que resgatar o controle pela base, entende? Porque esperar só um Papai Noel lá em cima, francamente, não é suficiente. Ladislau, muitas vozes progressistas têm elogiado o plano Biden, comparando-o com o New Deal, a política econômica adotada por Franklin Roosevelt nos anos 30 para tirar os Estados Unidos da Grande Depressão. Você acha essa comparação pertinente, mesmo que o plano Biden não tenha as reformas estruturais que Roosevelt comandou, como a reforma tributária e a lei Glass-Steagall, que enfrentou os oligopólios bancários da época? Olha, eu acho que aproximar os dois é razoável, tá? Em termos de intenção. O problema é essencialmente político, tá? O Biden está com imensa dificuldade de aprovar qualquer coisa, mesmo tendo essa maioria no Senado, que é uma maioria de um, né? E com imensas dificuldades, né? Então, eu vejo muito bom senso, né? Auxílio às famílias, investimento nas infraestruturas, que geram empregos, que geram boas infraestruturas, reduzem os custos de trabalho das empresas, né? O que a gente chama de economias externas, né? Isso vale a pena, tá? E o financiamento para as empresas, eu acho coerente no conjunto, tá? O problema é o seguinte: o Roosevelt conseguiu a força política para empurrar isso, e não era fácil, tá? Em 1938, o Roosevelt sofreu uma tentativa de golpe, certo? Com um coronel militar coordenando aquele negócio, e ele decidiu na última hora de novo. Ou seja, os grandes grupos, a imprensa criticava, mas dramaticamente, né? Todos esses empregos que o Roosevelt criou, nos jornais vinha os varredores de folha do Roosevelt, né? Ou seja, estão fazendo coisas inúteis. O básico que a gente tem que ultrapassar é o seguinte: esse governo e a narrativa que nos vendem é que, se o dinheiro que vai para a base da sociedade, né, o pessoal consome, comeu, aí sumiu. Enquanto que o dinheiro vai para os banqueiros, vai ser investimento, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, imposto, e vai equilibrar, né, reduzir o déficit, que estão em nome da austeridade e da responsabilidade do déficit. Isso é uma idiotice, né? Porque o déficit deles, vocês podem pegar um artigo, uma nota técnica bem simples, tá? Que está no meu blog, que chama Contas Públicas, Entenda, Faça. Tá? Você vai ver como se comporta o déficit, né? Na realidade, a gente volta sempre ao mesmo, né? Que o dinheiro que vai para baixo, ele não some porque as famílias consomem, porque eles precisam das coisas. Ou seja, isso gera demanda para as empresas. As empresas estão com 70% da capacidade de produção, elas agradecem, começam a produzir e geram mais emprego. Ambos geram mais impostos. Eu tenho um filminho simples, Breno, no meu site, que chama Entender a Economia. Você põe na janela de busca Entender a Economia, são 10 minutos. Eu peguei lá na PUC o quadro negro, eu fiz um desenho, assim, um básico, né? Como funciona esse negócio. Tem um monte de gente que tá pegando isso. Agora, eu acho, Breno, que as coisas que eu digo são óbvias, né? E eu faço as discussões com gente de outros países, de outras universidades, enfim, todo mundo tem isso bastante claro, né? Eu pego até coisas interessantes. Aqui, o Financial Times, tá? O editorial do Financial Times, não é alguém que escreveu no Financial Times, o editorial deles. Reformas radicais, invertendo a direção política predominante
das últimas 4 décadas precisarão ser colocados sobre a mesa. Certo? Reformas radicais, Financial Times, gente, certo? As 4 décadas, o que são? Desde o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, o neoliberalismo. Tá? Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia. O Financial Times não é Estado mínimo. Devem ver os serviços públicos como investimentos, portanto, saúde, educação, todas essas coisas, é investimento, não é gasto. Certo? Agora, a redistribuição estará novamente na agenda. Tá? Políticas recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e impostos sobre a riqueza, terão de estar presentes na composição. É o Financial Times. Eu estou dizendo isso porque aqui nós somos um negócio mais grotesco relativamente à dinâmica internacional. Mas os caminhos, você pega Stiglitz, pega Jeffrey Sachs, pega Marjorie Kelly, pega Mariana Mazzucato, que tem excelentes livros, né, O Papel do Estado, etc. Isso está se generalizando, essa discussão. Né? Agora, é possível corrigir os problemas estruturais do capitalismo com mais capitalismo? Olha, eu trouxe o caminho inverso. Né? Para entrar na raiz da análise, né? Você pega o livro 2 do Capital, de Marx, né? Ele diz, olha, a tendência é para fortalecer o capital fictício pelo poder dos bancos, intermediários financeiros, etc. O velhinho, naquela época, havia, tá? Mas ele se concentrava no que ele chama acumulação do capital, ou seja, o investimento produtivo. O exemplo que eu estou dando da fábrica de sapatos, coisa do gênero. Certo? Agora, esse sistema, hoje, a dominância do que se chama rentismo, em vez de lucro sobre capital, sobre a produção. O rentismo, a extração de dinheiro, está se tornando dominante. Então, meu último livro, que o Capitalismo se Desloca, é sobre isso. Tá? Na realidade, não estão nas mãos dos intermediários comerciais, intermediários financeiros, intermediários da informação, que conseguem individualizar, né, os fake news, etc., para as pessoas. Enfim, esse sistema, a meu ver, ele rompe com o núcleo do capitalismo, que é a acumulação do capital. Ou seja, o cara explora os trabalhadores, como Marx analisava, Engels analisava, mas para explorar os trabalhadores tinha que gerar emprego e tinha que fazer produção. Hoje ele não precisa mais, certo? Ele simplesmente extrai, né, e que a gente goste ou não, nosso dinheiro está no banco, depositado por... Né? E mesmo se não tem banco, se eu vou comprar uma geladeira, eu pago R$1.500 essa geladeira, o cara que paga a prazo, porque não tem o dinheiro para pagar à vista como eu, vai pagar mais de R$3.000, certo? Onde vai esse... Você sabe que eu sentei com um cara aqui nessas Casas Bahia, aqui na Lapa, né? Um velhinho, estava vazia a loja, ele entendeu que eu não ia comprar o raio do fogão ali, ficamos conversando. Né? Aquele fogão saiu da fábrica 200, tá? Tem 40% de imposto, certo? Aí vai para 280. Eles estão vendendo à vista esse fogão a 420, porque mesmo à vista eles gostam de ter um lucrinho. Mas a prazo estava lá 840. Estou arredondando, né? Porque é 0,99, sempre aqueles negócios que eles fazem. Sabe o que é? Quer dizer, o grosso da população que não tem como pagar à vista paga R$840 por um fogão que saiu da fábrica a 200. Você ferra o fabricante porque ele recebe muito pouco por seu produto e você ferra a população que consome pouco. Certo? E você entope de dinheiro gente que está paralisando a economia. Agora, Ladislau, como é que é possível implementar essas mudanças num país onde a burguesia é tão financiarizada como a brasileira e tão defensora dos seus interesses financeiros? Essas mudanças são passíveis de convencer as elites do país
ou elas precisam ser enfrentadas e derrotadas? Breno, eu, inclusive, aproveitando uma pergunta aqui, um comentário que saiu aqui. Eu tenho um livrinho que vai sair aqui dentro de semanas, tá? Vai sair esse livro aqui numa nova edição, muito atualizada, tá? E que eu, basicamente, vem de outro livro antigo meu, que era A Reprodução Social. Eu peguei, chama o Pão Nosso Cada Dia, ou seja, como a gente ganha o Pão Nosso Cada Dia, os processos produtivos no Brasil, né? Basicamente, eu trabalho com o seguinte, simplificando um pouco, mas não muito. A sociedade que a gente precisa tem que ser economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Se você não tem esse tripé, isso aqui vai para o brejo. E está indo para o brejo, não tem nem dúvida. Peguem no meu... Tem um artigo meu que chama Economia Desgovernada, que eu fiz lá para o pessoal do Vaticano, né? Pego, inclusive, as declarações de 181 grandes corporações se dando conta justamente desse tripé essencial, do econômico, social e ambiental terem que funcionar de maneira equilibrada, né? O segundo eixo é que eu não acredito em simples estatização e muito menos em privatização, que privatização aqui é puro banditismo, tá? Grupos privados se apropriando de bens públicos, né? Não sei como é que chama isso, no Brasil chama de privatização, mas, enfim, eu chamaria de outra maneira. Mas o essencial é que, para fazer funcionar a economia, nós precisamos ter um equilíbrio entre o que faz o Estado, o setor público, o que faz a empresa e o que fazem as organizações da sociedade civil, que são vitais. Tá? Na Suécia, um sueco médio pertence a 4 organizações da sociedade civil. Política lá não é só colocar um voto a cada 4 anos, é controlar o uso dos diversos recursos, as decisões da prefeitura, coisa do gênero. É você ter rédeas firmes sobre o uso dos recursos. Para mim, esse equilíbrio entre o Estado, a empresa e a sociedade civil, que afinal, tanto o Estado como as empresas devem servir para o interesse da sociedade civil, e para isso a sociedade civil tem que estar organizada, para poder pressionar, para poder... Né? Então, esse equilíbrio se desequilibrou radicalmente com a globalização e a formação dos gigantes financeiros, das plataformas, etc. Né? Eu apresento tudo isso nesse livrinho. Então, basicamente, a gente precisa reencontrar um equilíbrio entre o Estado, entre as empresas e a sociedade civil. O Estado funciona bem para grandes infraestruturas, controle financeiro, evidentemente, e toda a área que a gente chama de políticas sociais, que são as principais áreas de atividade econômica no mundo hoje, tá? Não é mais indústria. Tá? Peguem que só a saúde nos Estados Unidos é 20% do PIB norte-americano, só saúde. Tá? Você acrescente educação, segurança, essas coisas, você vai para mais de 40%. Tá? Nós não estamos mais na era da indústria. A indústria é importante, tal, mas ela não é o vetor estruturante. Agora, a saúde, a educação, etc., onde funciona? Funciona como sistema público gratuito de acesso universal, porque é investimento nas pessoas e isso tende a desenvolver o país. Né? Agora, a saúde, a educação, etc., são coisas que chegam a cada rua, a cada esquina, a cada criança, a cada pessoa. São sistemas capilares. Onde funcionam, eu pego de novo a China, a Suécia, a Finlândia com o sistema de educação, né? O sistema de saúde do Canadá, etc., são sistemas rigorosamente descentralizados, com forte controle da sociedade civil. Então, agora, eu vou te fazer uma pergunta, a gente já está chegando no final, muito anos 60. Tudo isso que você está propondo é possível dentro do capitalismo e sem revolução? Aqui no Brasil? Olha, eu trabalho na linha do Alperovitz, tá? A Revolução Progressiva. Quer dizer, tem coisas... Por exemplo,
uma coisa tão simples como ir multiplicando bancos comunitários de desenvolvimento, autorizar eles, como foi autorizado, a produzir a própria moeda, parece pequena coisa, e no Brasil é minúsculo, certo? Mas ela tem uma dinâmica estruturante, ou transformadora de estruturas. Certo? Então, sabe que eu tinha uma grande amiga da Unicef, eu ajudei a montar um plano de desenvolvimento social na província de Gauteng, lá para o Nelson Mandela, na África do Sul. Né? E a gente caminhando lá em Joanesburgo, né? Ela me para na esquina, coisa de reflexão. Jimena de la Barra chamava. Ela tinha trabalhado com Allende na China. Ela é uma chilena, no Chile. Ela me diz, Ladislau, em nenhum momento o mundo vai parar de funcionar como está funcionando para passar a funcionar de outra maneira. Está entendendo a ideia? Nós precisamos identificar os eixos reestruturantes, né, que têm impacto transformador sobre a sociedade. Então, você resgatar e ampliar o SUS e generalizar o acesso. Né? Você generalizou o acesso à educação. Você, enfim, tem coisas... O controle público do dinheiro que tantos países capitalistas fazem, gente. Não é uma coisa. A meu ver, isso gradualmente gera as transformações. Eu gostaria muito que houvesse uma grande revolução e a gente passasse a funcionar de maneira racional. Na minha idade, eu cansei um pouquinho de esperar esse processo, né? Mas eu vejo onde surgem oportunidades. Né? Uhum. Agora, veja o meu trabalho, o que eu faço? O meu blog hoje é acessado por muita gente, certo? Inclusive em nível internacional. Muita gente está começando a dizer, olha, o Ladislau está fazendo os livros de graça, por que não? Tá? Esse meu livro, A Era do Capital Improdutivo, está de graça online e está sob forma de vídeos. E, no entanto, nós estamos na 10ª reimpressão, está vendendo bem nas livrarias. Isso é bobagem. Eu aposto muito, Breno, na economia do conhecimento. Sabe por quê? Por uma transformação fundamental que foi sistematizado pelo Jeremy Rifkin, no livro de extrema importância que chama A Sociedade do Custo Marginal Zero. Por que é tão diferente? Porque se eu te passo meu relógio, eu deixo de ter meu relógio. Certo? Espera aí, Breno, mas isso aqui é meu. Certo? Agora, se eu te passo uma ideia, eu continuo com ela. Então, todo o debate, agora na pandemia, de você romper as patentes, você sabe o que é? O cara aproveita, aliás, ideias desenvolvidas no setor público, por grandes universidades públicas, se apropria disso, faz patente, e por 20 anos, só ele pode usar isso, 20 anos hoje, sobre uma tecnologia, isso é paralisia. Eu tive 3 vezes na China, né? Os chineses publicaram lá trabalhos meus. Você veja que interessante. Na China, o cara descobre uma técnica qualquer, tem uma ideia boa na universidade, ele não vai sair da universidade, fazer uma empresa, patentear e ficar sentado em cima esperando que alguém compre. Ele recebe um bônus da universidade, essa ideia é automaticamente repassada para o conjunto das universidades da China. Na China, ninguém está reinventando a roda, está trabalhando para reinventar a roda. Qualquer avanço num lugar representa avanços para todo mundo. Certo? O que isso significa? Uma coisa fundamental, que na era do conhecimento, o sistema colaborativo é muito mais produtivo que o sistema de competição. Isso é meu. Certo? Isso na China... do sistema de patentes norte-americano do século XIX. Exatamente, exatamente. Nós estamos com regras do jogo do século XIX para uma economia da era digital. Né? Essa, para mim, é a tensão transformadora. Na China, isso se chama CORE, China Open Resources for Education, né? CORE, vocês podem pegar a coisa. Você sabe o que é? Eu estou muito pouco com o tipo de modelão na cabeça, né? Porque para que fazer modelão se eu não tenho a relação de força para implementar? E muito mais olhando o que funciona. Como funciona a saúde no Canadá, muito interessante. Tá?
eles têm um nível de saúde incomparavelmente superior ao dos Estados Unidos, com menos da metade do custo. Certo? Eu pego o livro do Pasi Sahlberg sobre como é organizada a educação na Finlândia. Olha, é genial, é muito interessante. Redução de horas de aula, trabalhar por problemas-chave em vez de disciplinas, um conjunto de coisas. Chegaram a uma coisa muito interessante. Eles disseram o seguinte: para o moleque aprender, ele tem que gostar da escola. Né? Ninguém aprende na marra. Agora, uma ideia, quando é agradável, eles não saem mais. Né? E por aí vai. Né? Eu pego o sistema financeiro da China e da Alemanha, estamos entendendo? Ou seja, estamos num mundo em transformação, nós temos que nos dar ao trabalho de ver o que funciona, como, em que lugar, incluir não só as ideologias, né, estatiza, privatiza, essa discussão de coisas, mas pensar como se gerem, como se administram os recursos de maneira mais racional. Né? Como eu estudei tanto na Suíça, que os bons modelos neoclássicos aprendi com bons banqueiros, né? E depois na Polônia, com o sistema socialista, sistema de planejamento, sabe o que é? Eu descobri que as duas metades da laranja dão um negócio interessante. Ladislau, infelizmente está acabando essa nossa conversa altamente pedagógica, certamente para mim e provavelmente também para os nossos internautas. E eu queria te perguntar, como sempre faço aos nossos convidados, que livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de indicar a quem nos assiste. E também qual série ou filme? Olha, eu estou lendo Mama's Last Hug, tá publicado no Brasil com o nome de O Último Abraço da Matriarca, salvo erro. Tá? É muito legal, porque ele pega a dimensão de primata que está dentro de nós. Né? Eu, quando olho o nosso simpático presidente fazendo de macho numa moto, né? Enfim, como qualquer moleque, enfim, sabe o que é? O chimpanzé se comporta de maneira muito semelhante, mas é uma belíssima leitura que vale a pena. E estou lendo, acabei de ler, na realidade, o livro de Jonathan Haidt, né, que é A Mente Moralista. É muito importante, porque é de psicologia social, mas que faz entender como as pessoas, como as ideias sociais das pessoas migram para o fígado, para as tripas, digamos, e se transformam em ódio, em coisas do gênero, sabe? Ele trabalha as motivações sociais das pessoas e por que nós, com essa facilidade, somos manipulados, né? É muito curioso, né? Porque o ser humano tem grande inteligência, a gente põe satélite na Lua, põe gente tantas invenções que a gente faz, e somos tão analfabetos em termos de organização de convívio social civilizado. Né? Certo? Então, esse último livro, na realidade também o de Franz Zeval, né, o da Matriarca, né, ajudam a entender essas dinâmicas. Em termos de filmes, um filme que eu recomendaria chama The Ivory Tower, A Torre de Marfim. É um documentário sobre como se transformaram as grandes universidades americanas, como Harvard e outras, que, na realidade, viraram hotéis, viraram sistemas de luxo. É muito interessante como essa transformação está se dando. Isso vai na linha... Eu não assisto séries porque me canso, e eu tenho com essas lives uma vida irregular, mas eu pego documentários. Tá? Vocês podem pegar no meu site, está lá bons filmes. Vocês vão ver, por exemplo, todo mundo tem que assistir o filme A Corporação, The Corporation. Você passa a entender como está estruturado o mundo, gente. Certo? Não basta só ficar comentando as bobagens dos twitters de um Trump, de um Bolsonaro ou de outro. Né? E eu recomendo nas minhas aulas, Breno, não só bibliografia, mas também filmografia. Sabe? Bons documentários. Né? Ladislau, eu queria agradecer muito por teu tempo, pelas tuas ideias e teu conhecimento nessas quase 2 horas de conversa. O meu próximo convite para você será para você dissecar sobre sua outra área de conhecimento antiga, que é sobre a guerra irregular, que você é tido também como um estudioso no passado. É verdade isso?
Não sei de que você está falando, Breno. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, obrigado pelos seus espectadores. São os 20 minutos mais longos que eu já tive. São quânticos, não são newtonianos. Exatamente. Gente, grande abraço para todo mundo. Usem e abusem do site, é matéria-prima para educadores, para a escola, para alunos, enfim, faz parte dessa nova forma da gente pensar a ciência. Tudo de bom, gente. Abraço. Abraço, Ladislau. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, dia 17 de junho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado será o ministro conselheiro e porta-voz da Embaixada da República Popular da China no Brasil, Qiu Yuhui. Vamos conversar sobre os grandes desafios do gigante asiático no pós-pandemia, a polarização com os Estados Unidos e as relações da China com o Brasil. Não perca, amanhã, 17 de junho, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.